O sinal horário é um rigoroso exclusivo Cold Kit. Saiba mais em coldkit.com. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova, são as notícias às 15, vamos já conferir os títulos desta edição de notícias. Há mais 2 casos de Covid-19 no concelho de Oliveira do Hospital. O Governo propôs ao Presidente da República que seja declarado o estado de emergência. Oliveira do Hospital não faz parte dos concelhos que vão adotar novas medidas a partir de 4 de novembro. Olhamos também para a situação da pandemia em alguns concelhos da região e um homem ficou ferido com gravidade num olho após tiro durante a caça. Aconteceu no concelho da Meda. São os títulos que vamos desenvolver. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Desenvolvemos a informação a esta hora na Rádio Boa Nova. O concelho de Oliveira do Hospital registra mais 2 casos de Covid-19. Trata-se de uma mulher e de um homem sem qualquer ligação entre si, que não estão relacionados com casos anteriormente identificados. Em declarações à Rádio Boa Nova, a delegada de Saúde Pública, Guiomar Sarmento, referiu que os locais de trabalho dos 2 novos casos ativos estão a ser rastreados. Esta manhã também em declarações à Rádio Boa Nova, o presidente do município de Oliveira do Hospital adiantou que com o surgimento de 2 novos casos sobe para 19 o número de casos ativos no concelho e faz um ponto de situação relativamente então ao atual momento no concelho de Oliveira do Hospital. No concelho de Oliveira do Hospital estão ativos 19 casos. Realmente é verdade que durante o fim de semana apareceram mais 2 casos de testes positivos e eu gostaria de resumir como é que estão distribuídos estes 19 testes, estes 19 infectados neste momento. Temos na FAD, continuamos com os 2 casos, na Estegó continuamos com os 11 casos e os alunos vão fazer brevemente testes e acredito que darão negativo, por isso esta cadeia está completamente confinada e que é um ponto bastante positivo, porque não houve transmissão em cadeia e conseguiu-se que as cadeias de transmissão ser cortadas, o que é bom. Continuamos com o caso da Universidade de Coimbra, do aluno que é da Bobadela e da Universidade de Coimbra. Também os testes em relação aos familiares foram negativos, o que também é bom. Continuamos com a família de Lagares, de 3 casos, e neste momento 3 casos, e como sabe, havia o filho desta família, era aluno da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Foram feitos não um grande número de testes, mas os testes que foram feitos, a maior parte deu negativo até agora, a maior parte da totalidade, por isso também há aqui alguma coisa positiva. Aguardemos também que outros alunos façam mais testes, que estão a ser sinalizados pela Autoridade de Saúde, e por isso a cadeia de transmissão é com a minha equipe do Covid-19, mas também com a Delegada de Saúde, que tem que indicar quem é que faz os testes, ou o Serviço Nacional de Saúde. Depois temos aqui os 2 casos novos que apareceram, que apareceram, que é um caso no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que é uma funcionária, e também um caso de um cidadão da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramados. Estes 2 casos são 2 casos que as pessoas apresentam sintomas, fizeram o teste porque apresentavam sintomas, como febre, tosse, dores de cabeça. E por isso, neste momento, a Autoridade de Saúde com a equipe da Câmara Municipal do Covid-19 estão a estudar também a cadeia de transmissão para que sejam feitos testes. Realmente, nestes 19, há 3 pessoas com sintomas, o que não costuma ser muito habitual. Um caso da família Bagaço, o pai que apresenta sintomas, o cidadão, e estes 2 últimos casos também as pessoas apresentam sintomas. Não ainda sintomas com necessário internamento, mas neste momento são casos que nos preocupam e agora estamos a fazer a cadeia de transmissão. Quer dizer que hoje mesmo, no local onde esta funcionária trabalhava,
houve uma desinfecção contratada pela Câmara Municipal para desinfetar determinados espaços dentro do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Eu diria que neste momento há uma cadeia crescente também dentro do Conselho. De qualquer maneira, como eu disse, aqui penso que os casos da Estegó damos alguma segurança neste momento das cadeias estarem neste momento confinadas. Ainda nos preocupa alguns alunos do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e que farão testes também, que ainda não fizeram testes e farão hoje, alguns farão esses testes. Por isso, neste momento, ainda considero que temos, em termos, não há um número que não se possa cortar as cadeias de transmissão, mas de qualquer maneira é um número que nos preocupa e temos tido algumas pessoas a indicarem-nos que apresentam alguns sintomas e que estão para fazer os testes de Argatoa para vermos. Mas há mais alguns casos de pessoas que nos contactaram a dizer que têm sintomas e por isso estamos com alguma preocupação. Neste momento acho que estamos numa fase muito decisória da Autoridade de Saúde, o agrupamento de escolas, a sua direção e o seu presidente têm feito também um bom trabalho de contacto, é um trabalho conjunto, um trabalho para vencermos, temos que ter entre nós. Aquilo que nós alertamos aos nossos jovens é que neste momento realmente nunca tivemos uma cadeia tão grande como 19 pessoas infectadas. Isso é uma preocupação e deixe-me dizer, acho que temos que os nossos jovens têm que ter um sentido de responsabilidade, porque isto passa muito por aquilo que cada um faz individualmente, ou aquilo que é coletivo. Preocupação do presidente do município de Oliveira do Hospital, numa altura em que subiu para 19 o número de casos ativos no concelho oliveirense, também a mostrar-se preocupado por não estarem a conseguir identificar a origem das cadeias relativas aos três dos últimos casos identificados, nomeadamente o pai da família de Lagares da Beira, também esta funcionária do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e também o cidadão residente na União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços. Muita dificuldade, por exemplo, de perceber de onde é que foi a origem. Há aqui 3 pessoas neste momento com muita dificuldade para perceber, porque se os outros casos soubemos qual era a origem da cadeia, onde é que as pessoas foram infectadas, estes últimos casos, que é o primeiro caso de Lagares da Beira, este caso agora da funcionária do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e deste cidadão da União de Freguesias de Oliveira do Hospital, não conseguimos até agora vislumbrar onde é que se iniciou a cadeia, de onde é que ela partiu. Declarações à Rádio Boa Nova feitas esta manhã pelo presidente do município de Oliveira do Hospital, num dia em que também se sabe que há registro de uma segunda morte no concelho oliveirense. Trata-se então de um utente do lar da Fundação Aurélio Amar Diniz, que terá falecido e tinha também sido infectado pela Covid-19. Este é um assunto a que daremos mais pormenores em próximas edições de notícias aqui na Boa Nova. O primeiro-ministro esteve hoje reunido com o presidente da República em Belém. Em causa esteve a discussão de uma eventual declaração do estado de emergência. À saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, esta segunda-feira, o primeiro-ministro explicou que a proposta feita ao presidente da República tem como objetivo eliminar dúvidas jurídicas em relação a 4 dimensões fundamentais. Em primeiro lugar, disse o chefe do Executivo, para que não haja dúvidas sobre a possibilidade de o Governo impor, sempre que se justificar, entre diferentes áreas do território em certos períodos do dia e em certos dias da semana, limitações à liberdade de deslocação. Em segundo lugar, prosseguiu, o estado de emergência é um enquadramento que poderá eliminar dúvidas que por vezes surgem sobre a legitimidade para impor medidas como o controlo da temperatura, seja no trabalho, seja em locais públicos. Em terceiro lugar, o estado de emergência visa robustecer os termos em que o Estado possa proceder à utilização de recursos e meios de saúde, seja no setor privado, seja no setor social, frisando que a lei já o prevê. O primeiro-ministro realçou que nada como esclarecer. Para Marcelo, do ponto de vista do Governo, justifica-se que com o caráter preventivo seja declarado um estado de emergência, com este quadro bastante limitado no seu objeto, mas que provavelmente deverá ter uma extensão bastante superior aos
15 dias que a Constituição limita. Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje os restantes partidos políticos durante esta segunda-feira, dia em que também é declarado dia de luto nacional pelas vítimas da Covid-19 no nosso país. Lembramos que o Governo apresentou no sábado restrições que vão ser impostas a partir do dia 4 de novembro. A lista foi divulgada pelo Governo e integra os 121 municípios abrangidos a partir de quarta-feira pelo dever cívico de recolhimento domiciliário, novos horários nos estabelecimentos e teletrabalho obrigatório, salvo oposição fundamentada pelo trabalhador devido à Covid-19. Oliveira do Hospital não faz parte dos concelhos que vão adotar novas medidas. Figueira da Foz e Penacova são os concelhos da região de Coimbra com risco elevado e onde vão ser impostas restrições a partir do dia 4 de novembro. Temos então o critério que é adotado pelo Centro Europeu de Controlo das Doenças, que define como situação de descontrole aquelas situações onde temos um número de casos acumulados de 249 casos acumulados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores. Este critério é um critério que se aplica a vários concelhos do país, com uma particular incidência, como podem ver, na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, e depois em outras zonas de Lisboa, Val do Tejo e outras zonas da região norte e também, pontualmente, em algumas outras situações do país. Naturalmente que, no conjunto destes concelhos, ter algumas exceções que o bom senso impõe. De referir que, de acordo com esta medida, os restaurantes nestes 121 concelhos do continente não poderão ter mesas com mais de 6 pessoas e o seu horário de fecho passa a ser às 22h30. Os estabelecimentos comerciais terão de fechar na generalidade às 22 horas. Também nestes territórios ficam proibidas as feiras e os mercados de levante e os eventos e celebrações ficam limitados a 5 pessoas, exceto nos casos em que os participantes pertencem ao mesmo agregado familiar. Para definir a lista dos 121 municípios foram incluídos os concelhos com mais de 240 casos de infecção com o vírus da Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. A todo o restante território nacional continental vai aplicar-se o regime da situação de calamidade conforme estava definido. A lista vai sendo atualizada pelo Governo sempre que haja alterações. Nesta altura ainda não é conhecido o boletim epidemiológico relativo às últimas 24 horas, não são ainda conhecidos os números então de novos casos de infecção, nem de óbitos, assim como também ainda não são revelados os dados por concelho, informação que habitualmente é divulgada à segunda-feira. Olhamos também para a região. O município de Nelas registra a esta altura 48 casos ativos de Covid-19. O de Tondela, também no distrito de Viseu, conta com 99 ativos. De acordo com a página oficial no Facebook do município de Nelas, o concelho acumula até agora 94 casos, sendo 48 estão ativos, 44 já recuperaram e 2 faleceram. Nas últimas horas registaram-se 8 novos casos. Face ao aumento de casos, a autarquia apela a toda a população para cumprir todas as instruções e normas de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde, cumprindo rigorosamente todas as medidas de autoproteção e evitando comportamentos de risco. Por sua vez, o município de Tondela registrou nas últimas horas mais 6 casos de infecção por Covid-19. Segundo a autarquia, no concelho existem 145 casos acumulados, sendo que atualmente 99 estão ativos, 44 já recuperaram e há a lamentar 2 óbitos. Na página do município é referido ainda que foi identificado um novo caso positivo no Jardim de Infância de Tondela, tendo já sido tomadas todas as medidas necessárias. De referir que Tondela é um dos 121 concelhos colocados sob elevado risco no quadro da pandemia da Covid-19, que a partir do dia 4 de novembro irá seguir as medidas implementadas pelo Governo, dirigidas a concelhos que registrem mais de 240 casos por 100 mil habitantes. No distrito de Viseu, 7 concelhos vão entrar em confinamento parcial a partir do dia 4 de novembro: Sinfãs, Tondela, Oliveira de Frades, Santa Combadão, São João da Pesqueira, Taboaço e Moimenta da Beira.
E são já conhecidos os números da Covid-19 em Portugal. Nas últimas 24 horas, 2.506 novos casos de infecção e 46 óbitos. Estão internadas 2.255 pessoas, do que nas últimas 24 horas estão em unidades de cuidados intensivos 294 pessoas, são mais 10 do que ontem. Recuperaram da doença mais 1.523 pessoas. São então os novos infectados, novos números relativos à pandemia nas últimas 24 horas, 2.506 novos casos e 46 óbitos. Há novos surtos de Covid-19 em lares e centros de dia na Beira Interior. No lar de Vila Cortês do Mondego, na Guarda, apareceram 10 casos e o Centro Paroquial de Valverde, no Fundão, registra 30 pessoas infectadas. O universo de infectados no Fundão é de 103 pessoas, 85 em lares e 18 na comunidade. Com 132 casos, Belmonte é o concelho mais pequeno da Cova da Beira, com maior número de infectados. A Covilhã registra 73 casos ativos, ao mesmo tempo que o concelho da Guarda já ultrapassou os 400. O último surto despertou no lar de São Domingos, em Vila Cortês do Mondego. 5 das 20 funcionárias e 5 em 70 utentes têm o vírus. Também a Universidade de Aveiro contabilizou ontem mais 8 infecções pelo novo coronavírus, o terceiro maior número de casos desde que foi detectado um surto naquela instituição de ensino há cerca de um mês. Numa nota enviada à comunidade académica, o reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, diz que as autoridades de saúde confirmaram ontem mais 8 infecções por SARS-CoV-2 e a recuperação de um dos casos positivos. Entretanto, também marcar já a atualidade na região. Um homem de 55 anos ficou ontem ferido após um tiro acidental no olho por parte do companheiro de caça em Longroiva, no concelho da Meda. Segundo informação avançada pelo comandante dos bombeiros voluntários locais, José Lemos, os homens andavam na caça e um deles atirou acidentalmente no outro e atingiu-o no olho. Trata-se de um ferido grave, mas sem correr risco de vida, mas que terá perdido a vista. Estamos a concluir esta edição de notícias na Boa Nova. Olhamos para o tempo nesta segunda-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, registramos hoje céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Mondego, temporariamente moderada no Minho e Douro litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões do norte e centro. Quanto a temperaturas, hoje no concelho variam entre 11 graus de mínima e 19 graus de temperatura máxima. Fechamos assim esta edição de notícias na Boa Nova. Recuperamos então os mais recentes números da Covid-19 no nosso país. Há então mais casos ativos, mais 2.506 casos nas últimas 24 horas e 46 óbitos. Pode acompanhar estes e outros conteúdos em radioboanova.pt, também através das nossas redes sociais. Boa tarde de segunda-feira com a Boa Nova. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. As notícias, a informação,